Olá, bem-vindo a mais uma aula. E nesta aula vamos resolver algumas questões da banca Sebrasp sobre classe de palavras. Vamos lá? Português operacional. Vamos lá. Primeira questão, Sebrasp. Olha só, o segredo é você primeiro ler o enunciado, para não perder tempo, ok? No segundo período, a Sebrasp gosta de fazer você procurar o período. Eu destaquei aqui para ficar melhor para você, tá? Em vermelho, mas você vai ter que saber o que é período. Do segundo parágrafo. Então, segundo parágrafo, vamos lá. O primeiro período é aqui, Primeiro. E o segundo período é aqui. Perdão, primeiro parágrafo, Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, tá? O primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Ele diz o quê? No segundo período do segundo parágrafo. Ou seja, aqui no segundo parágrafo, segundo período. Nós temos que saber o que é período, Quem finaliza o período? O que finaliza o período é ponto, tá? Ponto, ponto de interrogação e de exclamação. Esses 3 pontos aqui encerram o período, tá bom? Então, olha só. Ele quer no segundo período, segundo período do segundo parágrafo. Então, olha só. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos ver onde está o ponto. O ponto está aqui, ó. Então, daqui para o começo aqui do parágrafo é o primeiro período. O segundo período começa agora, ó. Ou então, ainda é considerado o nono planeta, o caçulinha da turma. Veja bem, no segundo período do segundo parágrafo, depende-se do emprego do artigo ou, esse artigo aqui eu destaquei para você, que o vocábulo então está empregado como substantivo. É verdade, certo ou errado? Então, esse então aqui, seguido do artigo ou, está como substantivo, certo ou errado? Responda aí. Eu creio que você botou certo, Porque o artigo substantiva, mas o gabarito aqui é errado, ok? Por quê? Porque, olha só, o então, ainda considerado nono planeta, o planeta aqui que é substantivo, o nono planeta. O então o quê? O então nono planeta. Então, aqui o planeta é o núcleo, Aqui que é o substantivo, tá? Esse o tá o nono planeta. No caso aqui, esse o está substantivando esse termo aqui, o nono, Não o então. O nono planeta. Aqui que está como substantivo. Esse então não está como substantivo. Por isso que o gabarito é errado. Beleza? Segunda questão. Vamos ler logo aqui a pergunta. Pertence à mesma classe gramatical, mesma classe de palavra, os vocábulos. Grife, o último período do segundo parágrafo. Olha lá, o segundo parágrafo, já destacamos aqui. Vamos ver aqui outro texto, Primeiro parágrafo e segundo parágrafo. Bom, segundo parágrafo, que é o último período. O último período, você vai olhar a pontuação. O último pontuação aqui, ó. Vai ser daqui para aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o último período. O que é que ele quer? O último período, o segundo parágrafo, é a palavra grife, Grife é a palavra compre. Então, está dizendo que pertence à mesma classe de palavras. Vamos ver. Grife, Ok, grife. A loja de roupa de grife. Roupa de grife. Esse de grife está selecionando a roupa que é substantivo. Então, grife é um adjetivo, tá? Aqui é adjetivo. E a palavra compre, ó. Aqui é a palavra compre. Para que você compre ou não o bombom. Compre aqui é verbo. Então, não é a mesma classe de palavra, Aqui você já elimina, já descarta a letra A.
Letra B, presente, no primeiro período do primeiro parágrafo, e carioca, primeiro período do segundo parágrafo. Presente e carioca, já destaquei aqui para você. Presente, olha só, nunca gostei do excesso de realidade presente. Realidade presente. A realidade é o substantivo e presente é o adjetivo. Então, aqui é presente e adjetivo. Outra palavra que ele quer é carioca, né? Carioca. Vamos lá. Formativa desta civilização carioca. Ó, a civilização é o substantivo, né? E carioca é o adjetivo. É carioca. Adjetivo pátrio, né? Lembra as aulas sobre adjetivo pátrio, né? Carioca é adjetivo também. Então ele quer a mesma classe de palavra, o gabarito, né? O presente aqui e carioca pertencem à mesma classe gramatical, que é adjetivo, né? Mesma classe de palavra. Então o gabarito aqui já achamos que é a letra B, tá bom? Presente e carioca são adjetivos. Vamos analisar as outras opções. Anasalada, primeiro período, terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo, anasalada. Primeiro período, terceiro parágrafo. Aqui é o segundo, o terceiro aqui. Terceiro parágrafo. O primeiro período, né? É isso? Vamos ver aqui, esqueci já. Então, ele quer primeiro período, terceiro parágrafo. Né? Primeiro período. Neste momento, você deve negar-se a qualquer entendimento sociológico da vista deste rapaz que produz a compaixão, pois logo em seguida ele vai oferecer 3 bombons por R$1 com uma voz anasalada. Ó, a voz é o que? Ela é anasalada. A voz é o substantivo, né? E a anasalada é o adjetivo. Ok, aqui é adjetivo, tá? Vamos ver se a palavra cocada, aqui ó, primeiro período, terceiro parágrafo, também é a mesma função de adjetivo, cocada. Cocada está no primeiro período, terceiro parágrafo, no mesmo período. Já achamos aqui ó, a palavra cocada, tá? Cocada. Negro que vendia cocada vendia o quê? Vendia a cocada. A cocada é o substantivo aqui. Está relacionado ao verbo vender. Vendia o quê? Cocada. Então, substantivo. Então, cocada é substantivo e avassalada é adjetivo. Então, descarta, né? Plástico, último período do segundo parágrafo. O último período do segundo parágrafo. A palavra plástico. Segundo parágrafo, o último período. Está. Essa eu não destaquei de vermelho, mas o último período é aqui, gente. Essa aqui, ó. Vamos lá. Plástico, aqui a palavra plástico. Amor sobre a lona de plástico azul. Plástico azul. A lona de plástico azul. Azul. Lona de plástico, é adjetivo aqui, tá? De plástico. A lona é de plástico. É diferente da lona que é substantivo. Então, a plástico é adjetivo. Plástico é adjetivo. E sociológico. Primeiro período do terceiro parágrafo. Plástico aqui é adjetivo, não é isso? E sociológico. Primeiro período do terceiro parágrafo. Primeiro período. Sociológico aqui, ó. A qualquer entendimento sociológico da vida. Sociológico da vida. Um entendimento sociológico. O entendimento é o substantivo. Sociológico é adjetivo. O que está errado aqui? O gabarito pode ser isso, mas o que está errado? Plástico, último período. Vamos ver a palavra plástico, se está nessa. Cadê a palavra plástico? Aqui.
Sobre a lona de plástico azul. Então aqui, ó, a relação aqui, fiz errado aqui, tá? Tem que analisar direitinho. O plástico é azul. O plástico aqui é substantivo, tá? E azul é o adjetivo, é a característica do plástico, né? Adjetivo. Então é diferente, ó. O plástico é o substantivo e azul é o adjetivo. O plástico azul. Ok? A lona de plástico azul. Muito bem, então é substantivo o plástico aqui. Então aqui o plástico é substantivo, tá? Que é o substantivo. E o sociológico é o adjetivo. São diferentes. E ameaça, penúltimo período do quarto parágrafo. Quarto parágrafo que... Aqui o terceiro... Quarto parágrafo. Acho que eu não dividi o parágrafo, tá? Mas sim um quarto parágrafo que eu não dividi direitinho. Mas eu faltou dividir. Mas vamos lá. Quarto parágrafo... Penúltimo período. A palavra ameaça. Ameaça. Vamos ver o que tá. Ameaça. Produz a compaixão, pois logo em seguida ele vai oferecer 3 bombons por R$1, num pregão que lembra o negro que vendia esse cocado em Lucas. Ele sabe que a forma de executar o pregão é decisiva para que você compre ou não o bombom. Mesmo sem ter lido Machado, ele já se apropriou das estratégias de ficção. Ameaça, penúltimo período do quarto parágrafo. E atraso. Creio que eu não botei o quarto parágrafo aqui, pessoal. Tá bom? Não botei o quarto período. O quarto parágrafo, tá? Ok, mas já achamos o gabarito aqui. Sem mais delongas. É a letra B, tá? O gabarito é a letra B. Presente aqui. Carioca tem a mesma função. Qual é a função mesmo? Mesma classe de palavra, né? Presente e carioca. Vamos lá. Carioca, civilização carioca, adjetivo. Então, os dois são adjetivos, tá? Presente é adjetivo e carioca também é adjetivo. Mesma classe de palavra. Vamos para a terceira. No fragmento, o mais que se consegue fazer é distrair, nono período. Não precisa voltar aqui, tá? Só desse trecho aqui, por isso que eu não botei o nono período. Por aqui dá para você saber. O termo mais, aqui ó, mais... classifica como advérbio de intensifica o sentido da forma verbal consegue. Esse mais aqui está como advérbio. Gabarito errado, porque o mais, esse mais aqui, está como substantivo, tá? Substantivo. O artigo está substantivando o advérbio. Ele é advérbio em si, né? Mas no contexto aqui, o artigo está substantivando ele, tá bom? Ele é substantivo. No trecho, a vontade queria o ócio. O corpo queria nudez. Os vocábulos ócio e nudez classificam-se gramaticalmente como substantivo e adjetivo. Isso é certo. Então, a palavra ócio aqui e nudez aqui. Ele está dizendo que se classifica respectivamente, ou seja, nessa ordem, né? Ócio é substantivo e nudez é adjetivo. Vamos ver. A vontade queria o ócio. Queria o quê? O ócio, o artigo. E o ócio aqui é substantivo. Até agora está certo, substantivo, né? Vamos ver se nudez é adjetivo. O corpo queria nudez. Corpo queria nudez, mas queria o quê? A nudez. Está omisso esse A aqui, ó. A vontade queria o ócio. E o corpo queria a nudez. Esse A que está omisso substantiva o nudez. E ele seria o adjetivo. Então, substantivo. Substantivo e substantivo. Então, o gabarito é errado.
Entendeu? Esse detalhezinho que faz a diferença, tá? Esse detalhezinho você aprende aqui no português operacional. Então, olha só, esse O, esse A aqui, ele foi omisso aqui, né? Está elíptico. Mas está subtendido, mas o corpo queria o quê? A nudez. Uma elipse, houve uma elipse aqui, né? Uma omissão do termo. Então, por isso que está errado. Os dois desempenham a função de substantivo. Beleza? Espero que você tenha entendido. E até a próxima, pessoal.